Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade ao livro de Reis. Nós estamos agora trabalhando Segunda Reis e uma parte de Segunda Crônicas que acompanha a Segunda Reis. Só para a gente rememorar o que nós já vimos e até onde nós fomos na semana passada, nós vamos dar continuidade à nossa cronologia de reis. Nós paramos em Josafá e Acabe, e aí a gente sabe que essa linha de reis vai seguindo ao longo do tempo e do espaço, passando por todos os reis da tribo do norte, reis da tribo do sul, e dentro de cada período vai anunciando inclusive os profetas que estiveram profetizando dentro daquele período. Então a gente consegue ter uma noção de qual profeta que falou a qual rei, ou qual profeta falou a quais reis, já que existem profetas que falaram a mais de um rei. A gente consegue enxergar também nesse panorama a quantidade de profetas que Deus levantou quando ia ocorrer algum evento muito importante. Então a gente consegue verificar que quando o reino do norte está para assumir, Deus levanta profetas. Quando o reino do sul está para assumir, Deus levanta profetas. Quando o reino do sul está para retornar, Deus levanta profetas. E assim a gente continua, e aqui a gente verifica o que nós vamos verificar em Segunda Reis. Então nós vamos partir de Acabe e Josafá e vamos até Oséias no reino do norte e até Zedequias no reino do sul. Só para a gente ter uma ideia, uma recapitulação, o reino do norte e do sul eles eram unidos nas 12 tribos, mas depois do reino de Salomão, tendo em vista o que Salomão tinha feito, ele falou que do descendente dele o reino seria retirado. E aí a gente verifica que o reino do sul fica somente com Benjamim e Judá, e o reino do norte, as demais tribos são aliadas debaixo da casa de Jeroboão. E agora a gente começa a trabalhar do ponto em que a gente parou. Então a gente parou em Acabe, e agora quem está sucedendo Acabe é Acasias. Acasias é mau, ele vai reinar durante 2 anos. E Acasias quer dizer Deus agarrou a minha mão. Ele vai ter uma vida de pecados como o seu antecessor, ele vai seguir a religião de Moabe e, dado um momento em sua vida, Acasias vai adoecer. E quando ele adoece, ele pede para que as pessoas que estão perto dele consultem a Baal-zebub para saber se ele há de ficar curado daquela doença que acometeu ele de cama. Mas o Deus de Israel fica sabendo disso e manda Elias ao encontro dessas pessoas. E Elias para essas pessoas e anuncia o que há de acontecer a esse rei. Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e deixou esses homens ali, e esses homens retornam até Acasias. E Acasias pergunta, olha, por que vocês retornaram tão rápido? O que aconteceu? Aí eles falam, olha, que nós encontramos um homem nos subiu ao encontro. E esse homem anunciou o que ia de acontecer com o rei. E aí ele pergunta, ora, como é que esse homem era? Ora, esse homem era vestido de pelos, com os lombos cingidos, com um cinto de couro. Então disse, é Elias, o tesbita. Manda trazer ele à minha presença. E aí a gente sabe o que acontece. O rei manda com que um capitão de 50, com os seus 50, vão até o encontro do homem de Deus. E aí, esse capitão chega até o encontro do homem de Deus e ele fala, o rei ordena, desce. E Elias responde, ora, se eu sou homem de Deus, então que Deus mande descer do céu fogo e consuma você e esses 50. E aí Deus manda fogo do céu e consome o capitão de 50 com os seus 50. Bem, Acasias não fica satisfeito, manda um segundo capitão com um capitão de 50 com os seus 50. E esse homem chega à presença de Elias e ele faz diferente. Ele chega e fala, homem de Deus, o rei ordena, desce depressa. E aí, Elias vai chegar e falar, olha, realmente, se eu sou homem de Deus, então que Deus lance fogo do céu e consuma você e os seus 50. E realmente assim ocorre. E aí, Acasias manda um terceiro capitão de 50 até o encontro de Elias. E esse capitão faz mais diferente ainda. Ele se põe de joelhos e fala, homem de Deus, seja minha vida preciosa aos teus olhos, a minha vida e a desses 50, porque eu sei que você mandou fogo do céu e consumiu um capitão de 50 com os seus 50, mas agora seja a minha vida preciosa aos teus olhos. E aí Deus vai chegar e falar com Elias, olha, com esse pode ir. E ele vai até a presença de Acasias e lá chegando ele fala exatamente o que ele disse para os homens que foram ao encontro dele no caminho e
Acasias morre. E por que isso ocorre? Se você olhar no texto, você vai verificar que lá em Êxodo 22:20, o que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. E 1 Reis 22:53 está dizendo lá, prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia feito. Então estava na cara o que ia acontecer com ele. Deus simplesmente cumpriu as palavras da profecia deste livro. Simplesmente isso foi o que Deus fez com Acasias. E agora, Jorão reina no lugar de Acasias. Jorão também vai ser um governante mau perante os olhos do Senhor. Ele vai reinar durante 12 anos e o seu nome quer dizer o Senhor é exaltado. Bem, Jorão vai fazer aquilo que o Senhor reprova, mas Jorão ele vai derrubar a coluna sagrada de Baal. E ele vai persistir nos mesmos pecados de Jeroboão, os pecados que fez com que o Israel se apartasse de Judá definitivamente, erguendo os bezerros de ouro e mandando com que os levitas saíssem da terra de Israel. Bem, dando continuidade então, agora a gente vai estudar um pouco do ministério de Elias, que Elias vai estar realmente ministrando ainda nesse tempo. São os últimos dias de Elias na face da terra. Elias ainda tem 3 missões que Deus deu a ele para que ele pudesse cumprir. Ele tinha que ungir Azael, rei da Síria, ungir Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel, e ungir Eliseu como profeta. Eliseu já andava então com Elias, mas ele ainda não tinha sido ungido profeta. Em dado momento, então, Elias fala, olha, fica aqui que eu vou até Betel porque Deus me mandou ir até lá. Mas Eliseu fala, olha, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei ir, certamente vou contigo. E aí ele vai, então, com Elias. E chegando lá em Betel, Elias fala novamente, fica aqui porque eu vou a Jericó porque Deus me mandou ir até lá. E ele novamente, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, certamente irei contigo. E chegando em Jericó, ele fala, olha, fica aqui porque Deus me mandou ir até o Jordão. E ele fala, certamente vou contigo. E ele vai com ele até o Jordão. E aí, Elias pergunta, Eliseu, o que quer que te faça? E ele fala, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele queria que Deus fosse com ele, assim como Deus era com Elias. A intenção de Eliseu, quando pede a porção dobrada, é que ele seja o descendente legal, que ele seja o representante legal, que da forma como Deus agia com Elias, Deus venha a agir com Eliseu. Isso não quer dizer que Eliseu fará 2 vezes mais milagre, que ele terá 2 vezes mais poder, que ele terá 2 vezes mais eficácia, que ele será 2 vezes mais audaz, que ele terá uma porção do Espírito do Senhor 2 vezes superior ao de Elias. Não. Isso apenas quer dizer que ele está rememorando a bênção da primogenitura, da descendência, para chegar e perpetuar alguma descendência sobre a terra. Ele está trazendo aquilo que é do contexto de genealogias, quando o pai vai deixar a sua herança para o seu filho mais velho, ele vai dar a porção dobrada de tudo aquilo que é dele ao seu primogênito, porque esse sim sucederá a família, ele é o responsável, ele é o governante, ele é o líder dos irmãos. Aqui é a mesma coisa. Eliseu está pedindo para que ele seja o sucessor legal de Elias. É isso que ele fala. Ele fala, olha, se quando Deus me levar de ti, você estiver vendo esses fatos acontecerem, então assim se cumprirá contigo, você será o meu sucessor legal. E realmente, então Eliseu vai ver Elias sendo separado dele por intermédio de uma carruagem de fogo e cavalos de fogo e subindo ao redemoinho até a presença do Senhor. E aí ele é separado de Eliseu propriamente dito. Nesse momento, Elias deixa cair o seu manto, ele pega o manto de Elias, enrola no seu bordão, e aí ele vai atravessar o Jordão. E quando ele vai atravessar o Jordão, ele fere as águas e atravessa em pés secos. E quando os discípulos dos profetas veem isso, eles falam, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Ou seja, eles têm a certeza de que Deus é com Eliseu da mesma forma como ele era com Elias. Bem, Elias foi arrebatado, mas ainda existiam missões que eram para ele cumprir. Mas agora, como sucessor legal dele é Eliseu, quem tem a obrigação de cumprir essas missões é o próprio Eliseu, já que o manto foi passado a ele, ele é o sucessor legal. Então ele vai ungir Azael, o rei da Síria. Em dado momento, então, Azael vai chegar à presença de Eliseu
E ele vai chegar à presença porque Ben-Hadad, o rei da Síria, o seu senhor, ele está de cama, está acamado, ele está com receio de que dessa enfermidade ele não passe. E ele pede para que Azael vá consultar Eliseu. E Eliseu vai chegar e informar para ele, olha, dessa enfermidade ele vai se curar. Você pode ficar em paz. Mas ele fica olhando muito tempo para Azael, e isso constrange Azael. E ele vai dizer por quê. Ele fala, eu sei o que você fará com o meu povo. Eu sei que você fará isso, isso, isso e isso ao meu povo. E logo que ele fala todas as atrocidades que Azael iria fazer com Israel, Azael disse como poderia seu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim. E aí Eliseu responde, o Senhor me mostrou que você se tornará o rei da Síria. E aí Azael volta para casa, fala com Ben-Hadad, olha, certamente você não morrerá dessa enfermidade, mas ele não conta o que o próprio profeta disse a respeito dele. E isso ele guarda em segredo. Em dado momento ele vai chegar e vai sufocar o rei, e a partir daí ele vai usurpar o trono e ele vai se tornar rei da Síria no lugar do seu senhor Ben-Hadad. E a segunda coisa que o profeta tinha que fazer era ungir Jeú. Então o que ele diz? Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, derrame óleo sobre a cabeça dele e declare, estou o ungindo rei sobre Israel. E ele manda com que o profeta do Senhor, o discípulo dos profetas, assim que ele vier a dar a mensagem, que ele saia em desabalada carreira, que ele não perca tempo naquele local. E ele faz assim. Tanto é que as pessoas que estão com Jeú perguntam a ele, o que esse louco veio falar contigo? Nisso, esse jovem discípulo já tinha partido há um bom tempo, e ele fala, olha, ele veio dizer isso, 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 e veio falar que veio me ungir rei sobre a casa de Israel. E aqueles homens, então, celebram Jeú, rei sobre Israel, e partem para a casa de Jorão, para poder eliminar a casa de Jorão. Fazendo um pequeno parênteses, a gente vai estudar um pouquinho o ministério de Eliseu, e vamos verificar dessa forma que realmente Deus era com Eliseu, assim como ele foi com Elias. Bem, Eliseu ele inicia o seu ministério dividindo as águas na margem do Jordão e atravessa os pés secos. Quando ele chega em Jericó, ele está fazendo o caminho praticamente inverso do caminho que Elias fez para poder chegar naquela localidade. Ele vai purificar uma fonte de água, então as águas de Jericó não eram águas saudáveis, próprias para consumo e nem próprias para poder irrigar a terra era estéril. Mas ele chega, joga um pouco de sal naquelas águas e as águas ficam boas e o local agora está abençoado, próprio para uso das terras, plantio e vida naquele local. Bem, vai passar um bando de jovens e esses jovens vão caçoar de Eliseu, vão chamá-lo de calvo. Calvo, calvo, sobe calvo, sobe calvo. Bem, você pode achar estranho, mas o que nós temos aqui é Eliseu, um profeta do Senhor, andando nas terras de Israel, onde que o povo praticamente está completamente afastado do Senhor. Povo esse que adora deuses estranhos e pouca gente realmente ainda tem o Senhor dos exércitos como rei de Israel. E aí a gente tem esse grupo de jovens caçoando a respeito do profeta, que é a voz profética de Deus naquele local. Então nós temos homens caçoando daquele que é o representante legal de Deus a um povo completamente pagão. Então, Eliseu simplesmente amaldiçoa-os e sai em duas ursas e vai despedaçar os 42. Então ele não está amaldiçoando pessoas que são fiéis ao Senhor dos Exércitos, porque se eles fossem fiéis, eles nunca caçoariam do servo do Senhor. Ele está amaldiçoando pessoas que são completamente infiéis, são pessoas que vivem como as nações pagãs, são pessoas que estão caçoando do próprio Deus vivo. Só para você ter uma ideia e não achar isso um tanto quanto estranho. Bem, Eliseu vai profetizar então vitória contra Moabe e abundância de águas. Esse fato então vai ocorrer quando o rei de Israel, Judá e Edom se juntam, quando Josafá, Jorão e o rei de Edom vão unir forças para poder lutar contra Moabe. Em dado momento, os seus exércitos estão com muita sede, as terras estão secas e eles estão falando, olha, será que o Senhor vai entregar 3 reis na mão de Moabe?
E eles ficam sabendo que o profeta não dista muito daquele local onde eles estão, e eles pedem para que alguém vá consultá-los. E o profeta diz que ele só vai consultar o Senhor simplesmente porque Josafá, rei de Judá, se encontra presente. E ele consulta o Senhor, e o Senhor diz que haverá abundância de águas, que eles têm que cavar inúmeros poços naquela localidade, porque haverá águas para eles e para os seus animais, e que eles ainda teriam vitória contra Moabe. E assim é profetizado, assim acontece. Dado momento, passado mais à frente, vai se falar então do milagre do azeite, onde uma mulher chega à presença de Eliseu e fala que o seu marido era um dos servos dos profetas, e andava com eles, e era fiel, e ela não tem nada. E ela pede para que Eliseu faça alguma coisa por ela. E aí Eliseu pergunta: o que é que você tem em casa? Ela fala: eu tenho um pouco de azeite. E ela fala: pega vasilhas com os seus vizinhos, mas não poucas. Pegue a quantidade que você conseguir. Pegue o máximo que der. E ela vai pegar essas vasilhas e ele vai falar: olha, entra na sua casa, se fecha você e seus filhos e pega esse azeite e começa a derramar nessas vasilhas. E ela começa a derramar as vasilhas e começa a encher vasilha com a porção de azeite que ela tinha dentro da sua. Até que se chega a última dessas vasilhas. E ela fala para o seu filho: filho, essa aqui já está quase cheia, me dá outra. E ele fala: olha, não tem mais vasilhas, todas já estão ocupadas. E aí, quando ele fala isso, o azeite cessa de cair no mesmo momento. E ela chega e conta para o profeta tudo o que aconteceu. E o profeta vai dizer: olha, vende, paga os seus credores e com o resto sobrevive você e seus filhos. E assim a gente tem o milagre do azeite. Em dado momento a gente tem o profeta Eliseu, quando ele fazia viagens para a terra de Sunem, que era uma terra que ficava na província de Zacar, lá ele acabava ficando na casa da sunamita. E essa sunamita falou com seu marido: olha, será que nós não podemos construir aqui no andar de cima um local onde o profeta pudesse se deitar, uma cama, colocar alguma escrivaninha, algo que ele pudesse utilizar para escrever enquanto ele estivesse aqui? E o seu marido consente com aquilo, e eles fazem essa casa, e a partir daí, sempre quando ele ia para o território de Sunem, ele pernoitava naquele local. Em dado momento, ele pergunta para essa mulher o que ele pode fazer por ela, e ela fala que, olha, a sua serva habita no meio do seu povo. Então assim, a sua serva está feliz, já tem tudo o que precisa. Mas o jovem que acompanha Eliseu fala: olha, o marido dela já é velho e eles não têm filhos. Dito isso, então, Eliseu profetiza que ela será mãe dentro de 1 ano. E assim ocorre. Passado 1 ano, ela vai ter essa criança. Mais à frente, então, a gente vai ter esse jovem que nasceu filho dessa sunamita, indo trabalhar com seu pai, e o seu pai o despede, porque ele está sentindo muita dor de cabeça, manda ele para casa para poder ficar com a sua mãe, até que ele melhore. Esse jovem vai ficar deitado no colo da sua mãe e ao meio-dia, praticamente, ele vem a óbito. Então sua mãe manda montar um animal e vai partir para a casa do profeta, e chegando lá, ela vai falar para o profeta que o filho dela morreu. Olha, eu não te pedi filhos e você me deu, e agora? E aí o profeta vai mandar o jovem discípulo dele à frente com o seu bordão e fala: olha, estende o bordão sobre o jovem e ele vai voltar à vida. Mas a mulher fala: olha, não te largarei, não sairei da sua presença. E ele fala: não, então nós vamos também. Então o jovem vai à frente e Eliseu e a mulher vão atrás. O jovem chega à primeira casa, chegando ele faz tudo aquilo que Eliseu mandou fazer, mas o jovem não acorda. E ele encontra no meio do caminho com Eliseu. E ele explica o que aconteceu. Olha, o jovem não acordou. Eliseu vai até o local onde o jovem está deitado e vai se deitar sobre o jovem e vai orar a Deus. E o calor vai começar a voltar ao jovem. E aí ele volta à vida e ele entrega ele nas mãos da sua mãe. Passado um tempo, vai ter fome na terra de Gigal e está se preparando um cozido dentro de uma panela para que as pessoas não morram de fome. Em dado momento, alguém olha para a panela, aponta e fala: há morte na panela, porque se verifica ali que existia um tipo de pepino selvagem que era venenoso, que estava ali. E Eliseu vai chegar e jogar um pouquinho de farinha ali naquele cozido, né? E a partir daquele momento ele vai falar: olha, agora está pronto para comer, podem comer que nada irá acontecer. E as pessoas comem, se alimentam, se saciam e nada ocorre com elas depois disso.
Logo depois, então, temos a história de Naamã. Naamã é um herói de guerra do exército sírio, e em dado momento, quando ele passava pelo território de Israel, ele vai levar como prisioneira uma jovem, uma menina das terras de Israel, para poder trabalhar para sua esposa. E por intermédio dela, Naamã fica sabendo que existe um homem de Deus no território de Israel, que esse homem é capaz de fazer proezas, capaz de curar as pessoas. Então, ele fala com o rei da Síria, o rei da Síria manda uma carta ao rei de Israel pedindo que cure este oficial dele. E o rei se desespera, porque entende que o rei da Síria está à procura de um motivo para quebrar a aliança com Israel, uma vez que ele apresenta esse homem para que esse homem seja curado. Então o rei rasga suas vestes. Eliseu fica sabendo do fato e manda com que o rei envie esse homem até a sua casa. E lá chegando, ele vai pedir o seu servo que atenda esse homem e vai simplesmente dar uma ordem: olha, vá se banhar no Rio Jordão 7 vezes. E o general não quer fazer isso. Ele acha um absurdo, ele fala que na terra dele existem rios que são muito mais limpos para se banhar. E aí os seus servos falam com ele: ora, se fosse alguma coisa demasiadamente difícil, você não faria? Ele: claro. E o que custa? Nós já estamos aqui mesmo, por que você não pula 7 vezes? Se acontecer alguma coisa, ótimo para você. Se não acontecer nada, também de que mal há? E ele vai, faz exatamente como os seus servos falam, e depois que ele sai das águas, a sua pele está como uma pele de criança recém-nascida. Então ele vai até a casa do profeta com toda a sua comitiva, e lá chegando ele diz: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Mas Eliseu não aceita o presente, e ele despede Naamã sem receber esse presente. Geazi, ele vai cobiçar essas coisas, ele era o servo de Eliseu, e ele vai ao encontro desse homem com mais 2 pessoas e vai pedir uma determinada quantia, umas vestes festivais, ouro e prata, e vai guardar isso para si. E quando ele retorna até a presença de Eliseu, ele fala que, olha, nunca saí daqui, mas Eliseu fala: eu estive com você, eu fui com você em espírito, eu sei o que você fez. E por causa disso, a lepra de Naamã se apegará a você, Geazi, e a toda a sua descendência para sempre. E a partir daquele momento em diante, Geazi fica leproso. E assim a gente termina o episódio da cura de Naamã, e a gente vai para a praga contra Jeorão, rei de Judá. E essa é um tanto quanto simples, porque ele manda simplesmente uma carta indicando: olha, você não tem andado nos caminhos dos seus pais Josafá nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria com a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, seus filhos, suas mulheres, e tudo aconteceu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre e irá piorar até que saiam os seus intestinos. Assim ele profetiza contra Jeorão, e assim vai ocorrer. Bem, dado momento, os profetas estão morando com Eliseu, mas eles acham que a casa é demasiadamente pequena. Eles falam: olha, vamos construir uma casa maior. E nesse momento que eles estão construindo a casa maior, dependendo da tradução, alguns vão falar que é martelo, outros vão falar que é um machado, mas essa ferramenta de trabalho de um desses profetas, dos discípulos dos profetas, cai na água. E ele fala: ai meu Deus. E ele diz isso porque era emprestado. E aí Eliseu pergunta: onde é que caiu? E ele aponta o local. E aí Eliseu vai pegar um pedaço de madeira, vai lançar naquele local, e assim que ele lança, a parte de ferro daquele utensílio, daquela ferramenta, vem a aparecer em cima da água, vem a flutuar em cima da água. E aí o homem recupera o seu material de trabalho.